A paz do Senhor para os irmãos. Deus abençoe sua vida também, que está em casa nos assistindo. Essa manhã é manhã de graça, manhã de santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já eu quero agradecer ao Senhor, aos nossos pastores, ao superintendente da escola, por nos dar essa oportunidade. Bem, irmãos, hoje nós vamos estudar sobre a santidade de Deus. Eu quero confessar para os irmãos que, desde que eu recebi o convite há mais ou menos um mês atrás, irmãs, não foi fácil quando eu vi o título. Confesso para os irmãos, não foi fácil, olhando para o título. Você tem noção, nós estamos estudando toda a lição sobre os atributos de Deus. Nós já sabemos que os atributos de Deus falam das características e das qualidades de Deus. E quando eu olhei o tema, irmãos, falar sobre a santidade de Deus, eu olhei para mim mesmo, para as minhas debilidades, para as minhas fraquezas. Olhei, Senhor, eu não mereço, Senhor, eu não posso. Quem somos nós para falar da tua santidade? Mas se o Senhor nos permitiu a falar desse tema, é porque Ele quer compartilhar. É um dos atributos compartilhados que nós precisamos aprender em Deus para nós procurarmos viver uma vida de santidade aqui na terra. Para que nós viemos viver uma vida de, como diz aqui, esse letreiro que está aqui nas minhas costas, para nós estarmos nos reconciliando com Deus, para que Ele venha nos restaurar cada dia mais. E eu confesso para os irmãos que durante esse tempo, mais ou menos um mês que eu tive, eu participei de muitos seminários sobre o tema, muitos seminários, não foram poucos, irmãos, muitos seminários. E li 2 livros, né, o do autor, que nós compramos, lemos ali mais a nossa parte que ali nos interessava até então para a lição, e li um outro livro que o irmão Odair postou no grupo, eu li também aquele livro, e li mais algumas coisas a respeito do assunto. E porque eu digo, fácil falarmos sobre esse tema, não é fácil. Você tem noção que é você falar da santidade de Deus? E eu confesso para os irmãos, lendo tudo isso, pesquisando, buscando, nosso tempo, na nossa caminhada com o Senhor, que para Deus isso não é nada, o nosso tempo. E eu vou dizer para os irmãos o que eu aprendi. Exatamente nada. Você acredita nisso? Nada. Nada. Nada e nada. Falar da santidade de Deus. Quem sou Jesus para aprender alguma coisa? Como conhecer a santidade de Deus? E confesso que não aprendi nada. E nós, muitas das vezes, não sabemos muito, irmãos, sobre a santidade de Deus. O pouco nós vamos conhecendo com a nossa caminhada, com a nossa vida com o Senhor, com as nossas reflexões, com aquilo que nós vamos permitindo o Senhor fazer nas nossas vidas. Mas eu tenho algumas coisas para passar para os irmãos. Aquilo assim que o Senhor foi nos dando, a gente foi aqui anotando e nós fomos assim escrevendo. Não vou dizer para os irmãos que esse atributo, a santidade de Deus, ele é o maior, não. O que eu posso dizer para os irmãos que todos os outros atributos, ele passa pela santidade de Deus. Todos os outros atributos. Porque quando nós olhamos aqui para a revista, nós olhamos, o amor de Deus, ele é santo. A bondade de Deus, ela é santa. A misericórdia de Deus, ela é santa. A graça de Deus, ela é santa. A justiça de Deus, ela é santa. A fidelidade de Deus, ela é santa. Como todos os outros atributos de Deus, ela é santa. Então, eu quero dizer para você que todos, absolutamente todos os outros, ela passa pela santidade. Daí tão difícil de falar desse tema, irmãos. Se nós soubermos assim a importância que tem falar da santidade de Deus, toda vez que nós nos dobrarmos diante do Senhor, da sua presença,
viemos subir no púlpito para falar da sua palavra, para orar, para louvar, para fazer qualquer coisa relacionada a Deus, à santidade de Deus, nós teríamos um temor e um tremor tremendo. E eu confesso para os irmãos, a minha alma, o meu ser por dentro, nesses dias todos, realmente fiquei com as minhas carnes tremendo, irmão, porque quando você vai lendo a palavra do Senhor, N versículos, N situações, dentro da palavra de Deus, quando fala da santidade, se o cristão soubesse o que é a santidade de Deus, nós procurarmos viver uma vida de mais santificação, de mais santidade diante desse Deus, que Ele é tão santo. Isso aqui não é mais um atributo, não, irmãos. Esse aqui é o atributo. É o atributo. E eu quero aqui tomar base, foram 3 textos, 3 livros totalmente diferentes, que nos apertou mais ainda estudar 3 livros diferentes, que vêm falar sobre a santidade de Deus. Mas nós vamos estar aí comunicando com os irmãos algumas coisas, refletindo. Eu acredito que Deus, em seu Filho amado Jesus Cristo, através do Espírito Santo, vai nos ajudar, vai nos ensinar nessa manhã a confiar, a buscar mais a santificação. E nessa hora eu gostaria de falar para você, primeiramente, eu queria falar sobre o conceito de santo e santidade. Santo e santidade, ela tem origem hebraica, que quer dizer kadosh. E ela tem 2 sentidos. Ela tem dois sentidos específicos, que é cortado e colocado à parte, separado do uso comum. Ou seja, 2 características muito profundas dentro desse tema: pureza e transcendência. Pureza e transcendência de Deus é o que nos vai falar nesta manhã. Então, é sobre isso que nós vamos falar, da pureza e da transcendência, que são as características de Deus nesse tema. E quando a gente entra aqui para a pureza, irmãos, nós vamos ver, a pureza vai falar da essência do ser de Deus. Que no ser de Deus, ele é puro, que não há detrito de corrupção em Deus, não há mancha, não há pecado. O nosso Deus, ele é puro, não há nada, ninguém ser tão puro como o nosso Deus. Ele é puro. Abacuque 1:3 diz: tu és tão puro que não podes ver o mal. O nosso Deus é um ser puro, irmãos, que nele há pureza, nele não há mancha, nele não há pecado. A santidade de Deus é a beleza de todos os seus atributos. O nosso escritor, ele disse isso aqui na nossa lição quando ele veio ministrar, que a santidade, ela é a beleza. Então, se você tem buscado ao Senhor, tem buscado a santificação, tem buscado a ser santo, eu quero te dizer que essa é a beleza de todos os atributos do Senhor. Deus, ele é santo e separado de toda a corrupção e distinto de toda em sua pureza, como eu já disse. Deus, ele é santo, santo, santo. Quando eu olho aqui a santidade do Senhor, a santidade de Deus, irmãos, é uma tarefa muito difícil de falar, até impossível, eu diria, porque é um terreno santo. É um terreno santo, santo e santo, que nós precisamos ter muito cuidado quando nós entramos para a presença do Senhor, porque nós entramos num terreno que é santo e puro. A santidade do Senhor vem falar das suas qualidades, das suas características. Deus é santo. E o que significa, irmão, ser santo? Fala da impecabilidade de Deus. Em Deus não há pecado. Em Deus não houve pecado. Em Deus não há engano.
Em Deus não há qualquer tipo de falha, de impureza. O nosso Deus, Ele é santo. E a santidade de Deus é a própria natureza de Deus, na sua pureza e retidão. O Senhor, a santidade foi um propósito de Deus para todo o seu povo. O Senhor, quando criou o homem e a mulher ali no jardim, o Senhor já criou santo e puro. Nós sabemos que houve ali uma queda, houve ali, o véu se rasgou. Mas graças a Deus que o nosso Deus, Ele nos deu Jesus Cristo, para que nós viemos reconhecer, para que nós viemos restaurar o plano original de Deus. Então, irmãos, quando eu olho aqui, quando Êxodo 15, 11, vem falar, o versículo aqui fala fala sobre o cântico de Moisés, alcançado quando os carros de Faraó foram perseguir ali e foram afogados no mar. Eu estava vendo ali um comentário bíblico que eu gosto muito dele, o Beacon. Eu gosto muito desse comentário bíblico, estava fazendo algumas anotações aqui, e o comentarista diz aqui, desse comentário de Êxodo 15, 11, que nada se iguala à glória, à santidade do poder de Deus. Não há nada, irmãos, diante do que o Senhor fez, do feito que Ele fez para aquele povo. Moisés estava aqui é o cântico de Moisés, quando ele diz, glorificado em santidade, terríveis em louvores, obrando maravilhas. Irmãos, não há nada, absolutamente nada a ser nos céus e na terra comparado ao poder e santidade do nosso Deus. Não há nada que se compare a isso. E pulando um pouco mais aqui para Isaías capítulo 6 e o versículo 3, vai nos falar também. Aqui, irmãos, quando a gente vai olhar, quando a gente fala da seriedade de um Deus, da santidade de Deus, nós não vemos em nenhum outro, nos Salmos e nem nos Provérbios, Deus dizendo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, não. Mas aqui em Isaías, nós vemos esse título ao Senhor, que Ele é santo, santo e santo. 3 vezes santo, falando ali da trindade de Deus. E quando nós olhamos para esse versículo, irmão, nós vamos ver que ali o Senhor estava ali sendo exaltado por esses anjos que seriam os serafins. Se nós formos olhar ali na Bíblia, não menciona os serafins em nenhuma outra parte da Bíblia, somente os serafins é mencionado aqui em Isaías 6, versículo 3. E aqui fala da postura do padrão de serviço. O comentarista também ele fala que aqui é um tipo de um padrão de serviço que aqueles anjos estavam ministrando ao Senhor, que eles estavam falando, dando toda reverência, toda prontidão e todo júbilo ao nosso Deus, dizendo da sua santidade. E quando ele vem falar aqui sobre reverência, prontidão, júbilo, ele vem falar que a reverência eles tinham porque eles tinham temor, respeito a Deus. Então os anjos eles tinham toda uma reverência de respeito e temor ao nosso Deus. E quando ele fala de prontidão, ele está falando de vigilância e de alerta. E aqui com júbilo ele dizia que eles tinham prazer e alegria em servir ao Senhor, em dizer santo, santo, santo. Ali fala que os anjos eles cobriam o rosto com uma das suas asas. E se assim eles faziam, porque, irmãos, eles se achavam indignos diante do esplendor da santidade do nosso Deus. Era uma reverência muito grande que os serafins
tinham diante do poder de Deus, diante do senhorio do nosso Deus, diante da santidade de Deus. E nós, irmãos, como igreja, como servos do Senhor, nós também precisamos entender quão grande é santo o nosso Deus. Nós precisamos ter um respeito, um temor muito grande quando nós entramos na presença desse Deus. Nós precisamos entender, jamais, nunca brincar com o nosso Deus, com a sua santidade. Quantas pessoas nós vemos aí, irmãos, fazem piadinha com o nome de Deus, fazem piada com as coisas de Deus. E o Senhor nos ensina a nós não brincar com a santidade, pois a santidade de Deus, ela demonstra o caráter de Deus. A santidade, a pureza do nosso Deus é a santidade, é o caráter do nosso Deus. Que nós possamos, como igreja do Senhor, estar cada dia mais buscando essa reverência, esse temor na presença do Senhor. Nós sabemos que o homem, ele se desviou do propósito de Deus, mas todos os dias, através de Jesus Cristo, Deus nos deu para que nós venhamos reconhecer as nossas falhas, para que nossa aliança venha a ser feita a cada dia, para que cada dia nós venhamos reconhecer a Deus, reconhecer a sua graça, reconhecer a sua misericórdia, reconhecer a sua santidade, que nós precisamos. Primeiro Pedro vai falar, que sede santo, porque eu sou santo. E aqui em 1 Pedro, versículo 15, vai nos dizer, também vai falar sobre a santidade de Deus. Aqui ainda o comentarista, esse mesmo comentarista bíblico, Bico, ele fala que Deus é o modelo de toda santidade e nos exorta a ser santo. Quando a gente olha, irmãos, aqui o Senhor falando conosco para nós sermos santos, para nós buscarmos a santidade, porque Ele nos chamou também a ser santo, toda a nossa maneira de ser. Irmãos, nós temos um privilégio do nosso Deus tão grande em glória, em poder, em santidade. Ele nos deu também, nos chamou para sermos santos. E o versículo 16, o comentarista também diz que a santidade de Deus é o motivo supremo para a santidade do homem. Então, quando nós olhamos aqui o versículo 16 de 1 Pedro 1, diz, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Então, o motivo, irmão, de você buscar a santidade em Deus, buscar a santidade do Senhor, é porque o Senhor, Ele é santo, e Ele nos chamou também para ser santo. E quando nós olhamos, falamos de santidade, Deus, Ele vem falar aqui, irmãos, que Ele não admite misturas e nem contaminação do seu povo. Ele não admite que o seu povo, ele venha se misturar e nem se contaminar. Nós somos um povo diferente, nós somos a luz desse mundo, nós não podemos nos contaminar, porque o Deus que nós professamos, o Deus que nós servimos, Ele é santo. Salmo 145, 17 diz que Deus é santo em todas as suas obras. E se Deus é santo em todas as suas obras, Deus também, Ele está nos fazendo refletir. Ele quer que nós venhamos refletir as nossas obras, as nossas atitudes, para que nós venhamos examinar, venha dizer, Senhor, será que esta obra, será que esta atitude, será que este comportamento está glorificando o Teu nome, está refletindo a Tua santidade na minha vida? Então, que nós viemos fazer essa reflexão. E a santidade de Deus, irmãos, ela é inegociável. O Senhor não negocia. Nós precisamos lembrar que a ira de Deus não se separa da santidade de Deus. A ira de Deus não se separa da sua santidade. Pois se Deus aceitasse o pecado,
ele não seria santo. Então, nós precisamos entender que Deus, ele é justo e santo em todas as suas obras. Deus está, irmãos, em harmonia com a justiça divina, bem como todos os seus outros atributos divinos. Sabe por que Deus ali matou Nadab e Abiú? Não sei se você conhece a história, que lá em Levítico 10, de 1 a 3. Nadab e Abiú, eles eram filhos de Arão, o sacerdote. E Nadab e Abiú, eles eram ministro de louvor. E o historiador Flávio Joséfo, ele diz ali que eles estavam bêbados e pegaram ervas e foram oferecer sacrifício ao Senhor. Subiram ali no lugar que não era a função deles e foram ali oferecer, e foram fazer aquilo que o Senhor não ordenou a fazer. E o que aconteceu? Todos nós sabemos, eles foram mortos. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. O que nós temos oferecido ao Senhor? O que nós temos oferecido ao nosso Deus com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos? Por pequeno que seja, ainda que o homem não nos veja, mas o Senhor, Ele está vendo. Talvez hoje não aconteça as mortes súbitas, como aconteceu com Nadab e Abiú, mas aconteça as mortes espirituais, porque há muitas vezes pessoas fracas, doentes, debilitadas na fé, porque muitas das vezes estão pecando contra a santidade de Deus. E o nosso Deus, Ele é santo, irmãos, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Nós precisamos ter muito cuidado com a santidade do nosso Deus. E aqui em João 17 diz, o Senhor ali, né, Jesus estava instruindo os seus discípulos, e Ele diz aqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor, Ele tem nos exortado a nos santificar todos os dias na verdade. E essa verdade, irmãos, é a palavra do Senhor, é a Bíblia. A Bíblia é a nossa bússola. Não há desculpa para o cristão buscar a santidade, buscar os atributos de Deus para a sua vida, para nós conhecermos os atributos de Deus, conhecer a santidade de Deus, conhecer a santificação. Irmãos, só há uma maneira de nós estarmos interagindo com Deus, é através da sua palavra. Nós precisamos buscar a santificação e só há uma maneira, nós sabemos que é através da palavra dele. E quando nós assim procuramos buscar a santificação, nós precisamos nos afastar da impureza do pecado. Nós precisamos que todo cristão, ele foi chamado para ser separado, para ser santo. O Senhor disse, olha, lá em Pedro, ele diz, olha, sede santo, porque eu sou santo. Então, nós precisamos nos afastar de toda impureza, de todo pecado, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, porque nós fomos chamados a ser santo, e nós somos um povo diferente, um povo que foi chamado, um povo que foi escolhido por Deus, e Deus entregou para cada um de nós os atributos que faz parte do seu caráter, que faz parte de Deus, que é uma peculiaridade, que é uma característica do nosso Deus. Você já pensou você ser chamado, você ser visto como santo, as pessoas olharem para você onde você mora, aonde você trabalha, aonde você congrega, aonde você está inserido, e as pessoas olharem e dizer, aquele é diferente,
aquela é diferente, ela fala diferente, ele fala diferente, ele pensa diferente. Muitas das vezes o mundo está aí, ó, de cabeça para baixo, mas o cristão, que ele conhece o propósito de Deus, que ele busca ser santo, que ele busca a santificação, ele tem a sua convicção nesse Deus que é tão santo, tão puro, tão digno de toda honra e de toda glória. Então, a santificação, irmãos, ela não é instantânea, mas nós sabemos que ela é um processo que, enquanto nós estivermos aqui na terra, cada um de nós precisamos buscar. É um processo. Nós não aceitamos Jesus hoje e amanhã já somos santos. Não. Quando assim fizermos, o Senhor toma para si. Então, nós precisamos, sabemos que a santificação, ela é um processo, dia após dia, há um processo para essa santificação. E quando nós reconhecemos isso, o Senhor, ele nos reconcilia através da santificação. E através da santificação, nós somos restaurados pelo nosso Deus. O nosso caráter decaído, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, a nossa carne, que muitas das vezes, irmão, todos os dias quer dizer o contrário, quer que nós façamos como o mundo faz, mas nós precisamos olhar para a bússola que o Senhor deixou, a sua palavra, e nós só temos como reagir ao mundo decaído, a esse mundo caído aos deleites da carne, se nós estivermos aqui, ó irmãos, ligados na palavra do Senhor, porque é ela que santifica, é ela que nos cuida de nós, é ela que nos limpa, que tira cada carrapicho que nós temos. Todos os dias nós precisamos fazer isso, porque nós não somos supercrentes, não, irmãos, nós não somos. Nós só somos tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós viemos a ser ou ter, é tudo pela graça, pela santa graça, através do Senhor que faz conosco. Então, que nós possamos buscar, e nós sabemos que através de buscarmos essa interação com a palavra, lá em Hebreus diz, né, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós precisamos ver o Senhor. Irmão, só tem uma maneira do cristão ver o Senhor, é através da santificação. É através da santificação para sermos santos no Senhor. Então, irmãos, aqui quando a gente fala de um Deus tão santo, tão puro, tão maravilhoso, que todos os dias nos chama a ser santo, a reconhecer, a nos limpar, a nós tirarmos de nós toda a impureza. Quando eu vejo ali em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Irmãos, santidade aqui se refere à qualidade espiritual interior. E quando fala aqui ao que irrepreensível diz respeito à nossa conduta exterior de vida. Então, que nós possamos fazer aqui, como o autor de Efésios diz, foi antes da criação do mundo, o Senhor, ele nos chamou, ele nos escolheu. Já pensou, irmãos, você ainda nem pensava em existir, você ainda nem pensava em estar no ventre da sua mãe. Olha como nós somos pessoas escolhidas, amadas, separadas pelo nosso Deus. Antes da criação do mundo, o Senhor nos chamou, Ele te escolheu para você ser santa, para você ser separada, para você viver uma vida de santidade. Então, para que você venha ser santo, nós precisamos todos os dias da nossa vida dizer não à nossa carne, dizer não ao nosso eu, dizer não às nossas
próprias vontades e dizer: Senhor, eu preciso buscar essa santificação. Eu preciso buscar a Tua face, porque o Senhor, Ele nos faz refletir em diversos versículos que nós vamos ver aqui na Sua palavra. Ele nos exorta a nós sermos santos, porque Ele é santo. Fala da pureza, da grandeza do nosso Deus. Então nós precisamos nos preparar. Enquanto nós temos vida, o Senhor tem chamado. Enquanto nós temos saúde, nós precisamos agradecer ao Senhor, porque Ele nos escolheu, Ele nos chamou, te separou para ser santo. Então que você venha dar importância a essa santidade, que você venha dar importância a ser santo como o Senhor nos chamou a ser santo. E quando eu falo de nós nos separarmos, não nos deixar entrar pelo mundo do pecado, irmãos, vamos lembrar, eu fiz uma listinha aqui, que pessoas que não deram ouvido ao Senhor, pessoas que muitas das vezes acham que você cometeu um pecado aqui, mas eu vou ali, peço perdão a Deus, tudo bem, a palavra do Senhor diz: olha, aquele que pede e deixa alcança misericórdia. Nós temos chance enquanto temos vida, por isso todos os dias nós precisamos reconhecer: Senhor, sou falho, pecador, preciso, Senhor, a cada dia mais me reconciliar, preciso a cada dia mais me santificar, porque quando eu olho aqui, irmãos, Deus, Ele perdoa o pecador, mas a sua ira é contra o pecado. Nós sabemos que Deus, Ele nos perdoa, mas porém Ele odeia o pecado. Quando eu olho aqui, por um pecado, Deus expulsou do Éden os nossos primeiros pais na fé. Por um só pecado, toda a posteridade de Cã caiu sobre maldição que permanece sobre ela até o dia de hoje. Por um pecado, Moisés foi impedido de entrar em Canaã. O servo de Eliseu foi castigado com lepra. Ananias e Safira foram eliminados da terra dos viventes. Os não regenerados não creem realmente na santificação de Deus. Irmãos, então nós precisamos dar muito valor a sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser, separado e santo. Mas lembrando que a ira de Deus, ela é contra o pecado, e que essas pessoas aqui, por apenas um pecado, elas pereceram. Nós vemos até hoje, muitas das vezes pela desobediência do homem, até hoje há consequências do pecado. Que nós possamos pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda a não dar lugar a essa carne, me ajuda a não dar lugar a mim mesmo, ao meu eu. Ensina-me a ser uma pessoa que busca em Ti a santidade, busca em Ti a santificação, porque quando nós assim fazemos, irmãos, nós procuramos ser cristãos melhores. E Salmo 50, versículo 21, diz assim: pensavas que era como tu? Deus falando. Muitas das vezes nós cometemos erro e achamos que somos filhos, filhas do Deus Altíssimo, nós pensamos que Deus é como nós. Não, irmãos, Deus, Ele é o esplendor. A santidade de Deus merece toda a honra, toda a glória, toda a reverência. Então, quando você subir nesse altar para prestar algo para o seu Deus, olha, você está prestando algo para aquilo que é de mais precioso, para aquele que é santo, 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 que nem os anjos tinham ali a coragem de olhar. Tamanha era a sua santidade, tamanha era a sua glória, tamanho era o poder de santidade do nosso Deus. Os serafins, eles colocavam as suas mãos ali, a sua postura de obediência a Deus, de temor, de respeito, porque a glória de Deus era muito grande. Então, que nós possamos, quando o Senhor nos chamou, Ele nos chamou das trevas
para a luz. E essa luz, ela precisa reconhecer em Deus a sua santidade. Nós, como luz do Senhor, precisamos reconhecer aquilo que o Senhor deixou para nós. Precisamos reconhecer a sua santidade. Precisamos reconhecer os seus atributos. E está tudo aqui na palavra de Deus. E quando nós começamos, irmãos, interagir com a Bíblia, procuramos buscar na palavra do Senhor, nós erramos menos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a nossa bússola. Ela é o nosso contato que nós temos com Deus. Por isso nós precisamos ter toda a reverência quando vamos ler a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é a boca de Deus. É o que Deus deixou para o seu povo, para a sua igreja. Nós temos um privilégio de muito grande, irmãos, de poder ter a palavra do Senhor a nosso acesso, a hora que nós quermos. Quantos de nós temos tantas versões, temos tantas Bíblias dentro das nossas casas, e muitas das vezes nós não damos importância ao nosso Deus, que nós precisamos, irmãos, a cada dia dizer: Senhor, Tu és santo, santo e santo. Precisamos reconhecer a santidade de Deus nas nossas vidas, que são qualidades, características que Deus deixou para nós buscarmos nele. E quando nós nos aprofundamos mais buscar em Deus, você que está aqui nessa manhã, que tem procurado estar nas escolas bíblicas, que tem procurado estar nos cultos de doutrina, tem procurado estar na igreja, você também que está em casa, você tem privilégio, irmãos. Nós somos sacerdócio real, nós somos geração eleita, nós somos povo escolhido e separado para Deus. E esse povo escolhido e separado para Deus, ele precisa reconhecer a grandeza de Deus, a importância que Deus nos deu de sermos povo santo, sermos povo santificado por Ele. Então eu quero assim chamar você para que você venha reconhecer, venha dar a total seriedade. O irmão Odair, na lição passada, ele disse que nós precisamos conhecer a seriedade, irmãos, de nós estarmos tendo compromisso com Deus, com a sua palavra, com aquilo que o Senhor nos chamou. Nós precisamos dar importância em conhecer o nosso Deus. Como é que você tem relacionamento com uma pessoa e você não o conhece? Assim é com o nosso Deus. Quando nós vamos casar, nós vamos namorar, nós vamos conhecer alguém, nós queremos conhecer, nós queremos saber tudo dessa pessoa. Assim é o nosso Deus. Nós precisamos, irmãos, reconhecer, nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus. Nós precisamos ter um relacionamento de intimidade com o nosso Deus. Nós precisamos conhecer esse Deus que Ele é tão grande, tão maravilhoso, tão rico em misericórdia, tão rico em bondade. Então, nós precisamos conhecer, e nós só temos uma maneira. Eu já disse para você de como conhecer a Deus. É através da sua palavra. Então, todos os dias o Senhor nos chama, Ele tem nos dado oportunidade. A Isaías 40, versículo 18, diz: a quem se assemelha Deus? Irmãos, você tem um Deus que você serve, que te chamou antes da fundação do mundo para você servir, que te amou, que te escolheu, que trouxe você lá do mundo. Para quê? Para você ser um povo separado, para você ser um povo santo. Então, nós precisamos reconhecer esse Deus, nós precisamos conhecer esse Deus, buscar mais Ele, saber que Ele é um Deus que nos ama, que cuida, que vela pelo seu povo, ainda que o mundo esteja em caos, mas o Senhor tem cuidado da sua vida, tem cuidado da sua família, tem separado você. Você é um povo separado, você é uma geração eleita, você é um povo escolhido, você é a menina dos olhos de Deus. Já pensou quantas qualidades nós temos, irmãos? Buscado num Deus tão santo, e olha para nós tão pecadores, e nos chama de tantos nomes. Irmãos, já pensou você ser chamado de menina dos olhos de Deus?
Você sabia que os olhos são a parte mais sensível do nosso corpo? E tão importante, irmãos, tão sensível. Deus te chama menina dos olhos de Deus. E essa menina dos olhos de Deus, Ele tem um cuidado especial. Ele quer que essa menina dos olhos de Deus seja santa. Busque nele santidade. Então, o Senhor, Ele nos chama, irmãos, para buscar a santidade, para que essa santidade não venha sofrer alterações com o pecado, com esse mundo pecaminoso. Então, eu quero, nesta hora, irmão, já estar encerrando. Aquilo que o Senhor nos deu, foi o que eu passei para os irmãos nesta manhã. E eu creio que o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso, grande e fiel. Então, eu queria finalizar para os irmãos dizendo que a santificação, ela é obra de Deus, a qual Ele nos chama e nos envolve a buscá-lo através da sua palavra. E que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Talvez não foi o que você gostaria de ter ouvido, mas, irmãos, a santidade de Deus, eu não tenho capacidade social, psicológica, humanamente para falar. Mas um dia, quando você chegar lá na glória, pergunte tudo para Ele que você quer saber sobre a santidade. E aquilo que o Senhor nos deu, eu deixo para os irmãos. Que Deus em Cristo abençoe e lembre sempre, o Deus que você serve, Ele é santo, 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 e vale a pena servi-lo ao nosso Deus. Nele não há pecado. Então vale a pena servir um Deus que nele não há pecado. Porque nós somos falhos, mas o nosso Deus, quando nós olhamos para Ele, que é o autor e consumador da fé, Ele é santo. Deus abençoe os irmãos.